Hey, filhos e filhas do Norte! E sejam bem-vindos de volta ao legado da mitologia. Nesse vídeo, a gente vai explorar o panteão da mitologia nórdica, ou seja, nós veremos aí quais são as principais divindades da mitologia nórdica. Mas antes disso, uma pequena história. Eu comecei a gostar de mitologia nórdica, não só de nórdica, na verdade, como mitologia no geral, quando eu ainda era criança e comecei a jogar um jogo de estratégia em tempo real chamado Age of Mythology. No jogo, nós podíamos escolher entre 3 civilizações mitológicas para construir o nosso império: gregos, egípcios ou nórdicos. As 3 facções tinham deuses e criaturas que me fascinavam, porém foram as lendas, deuses e criaturas míticas da civilização nórdica que realmente me conquistaram. Logo depois, fiz a minha mãe comprar um livro ilustrado sobre mitologia nórdica e li ele várias vezes ao longo do tempo, aprendendo bastante sobre as divindades dos vikings. Hoje, o universo mitológico nórdico está muito mais em evidência graças aos filmes da Marvel. Quase todo mundo já viu pelo menos um dos filmes do Thor e já conhece alguns deuses da mitologia nórdica que estão no universo da Marvel, como Thor, Odin, Loki, Heimdall e Frigga. Porém, o panteão de deuses nórdicos vai muito além dos deuses que eu mencionei. Então, eu preparei uma lista com todos os deuses nórdicos que eu conheço para vocês que estão interessados em saber mais sobre esse universo rico. Então sentem-se e relaxem enquanto eu levo vocês para o universo das divindades nórdicas e descobrimos juntos quem são os deuses da mitologia nórdica. Antes de falarmos dos deuses em si, vamos falar dos 2 grandes clãs de deuses que existem na mitologia nórdica. O primeiro clã é o clã dos Aesir. Os deuses pertencentes a este clã são os deuses mais conhecidos do universo nórdico e certamente os deuses em que você jamais ouviu falar. Os Aesir são os deuses que residem ou residiam no reino de Asgard e valorizam a força, as batalhas e a guerra. Basicamente, seu típico deus viking. Algumas das divindades mais conhecidas desse grupo são Odin, Thor, Heimdall e Frigga. Temos também o clã dos Vanir. É o clã mais obscuro de deuses do panteão nórdico, com quem os Aesir uma vez entraram em guerra. Porém, a guerra resultou na união dos 2 clãs após o fim do conflito. Os Vanir são os deuses que residem ou residiam no reino de Vanaheim e valorizam a paz, a natureza e a fertilidade. Dominam a feitiçaria e as artes místicas. Algumas das divindades mais conhecidas desse grupo são Freya, Freyr e... nem vou tentar. Vamos ver agora então quem são os deuses da mitologia nórdica. Preparei todo esse panteão nórdico que eu conheço em uma ordem mais ou menos genealógica, ou seja, nós começaremos lá pelos patriarcas e matriarcas das divindades nórdicas e chegaremos até os deuses mais novos no final. O primeiro deus que nós temos é Ymir, o pai de todos os gigantes. Uma divindade pouco conhecida, porém que eu acho extremamente interessante da mitologia nórdica é Audumbla. Não exatamente um deus, mas definitivamente um ser divino. É a vaca que deu origem ao ancestral dos deuses nórdicos, Buri, lambendo do gelo. Gente, se preparem que mitologia nórdica é um bagulho bem maluco. Outra divindade pouco conhecida é Farbauti, pai de Loki e marido de Laufey. Portanto, Laufey é a mãe de Loki e a esposa de Farbauti. Temos também Aegir, o deus nórdico do mar, basicamente uma versão nórdica de Poseidon. Casou-se com Rain e vive sob as ondas perto da ilha de Lacey. Portanto, Rain é a esposa de Aegir, divindade que costumava arrastar homens que estavam naufragando no mar e afogava eles com a sua rede. O próximo deus patriarca que nós temos é Buri, ancestral de todos os deuses nórdicos, aquele que foi criado pela vaca Audumbla que lambeu-o do gelo. Uma outra divindade pouco conhecida, porém que eu acho interessante, é Angbodda, gigante que se casou com Loki e teve 3 monstros como filho: Hel, Jormungand, a serpente de Midgard e o lobo Fenrir. Falaremos dessas 3 monstruosidades mais à frente. Uma das divindades que todos nós conhecemos é Loki, o astuto, trapaceiro dos deuses nórdicos, o filho dos 2 gigantes, Farbauti e Laufey. Ele se torna cada vez mais malevolente conforme o tempo passa, e é responsável pela morte de Balder,
um dos deuses mais queridos da mitologia nórdica. Após matar Balder, Loki ficou preso até o Ragnarok. Temos também Bestla, a mãe de Odin, de Vili e de Ve, e esposa de Bor, também conhecido como Bur. Portanto, Bor ou Bur é o filho de Buri e pai de Odin, Vili e Ve. Um deus pouquíssimo conhecido e muito pouco mencionado na mitologia nórdica é Fjorgyn. Tudo o que se sabe sobre esse deus é que ele é o pai de Frigg, também conhecida como Frigga. Agora chegamos na minha divindade favorita do panteão nórdico, Fenrir, filho de Loki e Angbodda, o infame e poderoso lobo monstruoso que foi acorrentado pelos Aesir, irmão dos dois outros monstros, Jormungand e Hel. Jormungand, também uma das minhas divindades favoritas, é o filho de Loki e Angbodda. Jormungand é a serpente dragão que habita os oceanos de Midgard, enorme ao ponto de que seu corpo forma um círculo em torno de Midgard. Finalmente, a terceira prógene monstruosa de Loki e Angbodda é Hel. Hel é a governante de Helheim, o reino dos mortos, retratada pelos vikings como sendo meio morta e meio viva. Outra dentre as minhas divindades favoritas é Sleipnir, filho de Loki e do cavalo de um gigante. Sleipnir é o cavalo de 8 pernas e montaria de Odin. Temos também Yor, a amante de Odin e mãe de Thor. Pois é, na mitologia nórdica real não é Frigga que é a mãe de Thor. Na verdade, Thor aí é o filho de uma escapadinha que Odin teve. Yor também muitas vezes é referida pelos vikings como Terra. Outra divindade muito conhecida dos nórdicos é Heimdall, que é o vigilante dos deuses nórdicos e o dono do chifre Gjall. Heimdall é filho de 9 mães. Falando que mitologia nórdica é um bagulho maluco. Próximo deus é Hrungnir, um deus indeciso de pernas longas. Hrungnir foi enviado para os Vanir para selar a trégua entre os Vanir e os Aesir. Ele é um dos deuses que sobreviverá ao Ragnarok. Outra divindade popular dos nórdicos é Odin, rei dos deuses nórdicos e o deus da poesia, batalha e morte. É o deus-chefe dos Aesir, também conhecido como o pai de todos, o terrível, o caolho e pai da batalha. Vili é um dos irmãos pouco conhecidos de Odin, filho de Bor e de Bestla. O outro irmão pouco conhecido de Odin é Ve, também filho de Bor e de Bestla. Outra divindade bastante conhecida é Frigg ou Frigga, a principal deusa da mitologia nórdica. É esposa de Odin e mãe de Balder. Próxima divindade é Skadi, a deusa do inverno e da caça. Njord é um deus Vanir associado ao vento e ao mar, marido de Skadi e pai de Freya e Freyr, um dos deuses mais conhecidos dentre os Vanirs. Idun é a guardiã das maçãs douradas e da juventude. Também é esposa de Bragi. E Arsaxa é a giganta que teve um caso com Thor. Claro, não poderia faltar o poderoso Thor, deus do céu, trovão e da fertilidade, associado à lei e à ordem em Asgard e guardião dos deuses nórdicos. É filho de Odin e Yor e marido de Sif. E é claro, é famosamente conhecido como o deus do trovão. Sif é a esposa de Thor, cujo cabelo dourado foi cortado por Loki. Um dia a gente fala em mais detalhes sobre essa história. Hodur é um outro filho de Odin, um deus cego que acidentalmente matou seu irmão Balder, fruto de uma das artimanhas de Loki. Ele retornará após o Ragnarok. Balder é filho de Odin e Frigg, conhecido como um deus gentil e sábio e muito querido pelos deuses do panteão nórdico. Foi assassinado acidentalmente pelo seu irmão Hodur. Ele vai retornar depois do Ragnarok também. Um dia a gente fala sobre o Ragnarok e vocês vão entender melhor isso aí. Bragi é o deus nórdico da poesia e da eloquência, filho de Odin e marido de Idun. Nanna é esposa de Balder e filha de Nep. E não há muito mais a se falar sobre ela. Temos também Gerdr. Tudo que se sabe sobre ela é que ela é esposa de Freyr. Freyr, por si, é um dos deuses mais importantes e mais conhecidos dos Vanir. É o filho de Njord e irmão de Freya. Tal como Freyr, Freya é uma das divindades mais conhecidas entre os Vanir. Na verdade, ela é a principal deusa dos Vanir, uma das mais belas divindades do panteão nórdico e, por isso, cobiçada por diversos deuses.
Udr é uma das divindades pouquíssimo mencionada na mitologia nórdica. É o marido ausente de Freya, que ela constantemente lamenta. Magni é o filho de Thor e da giganta Yarsaxa. Irá herdar o martelo de Thor, Mjolnir, com seu irmão Modi depois do Ragnarok. Thrud é a filha de Thor e da giganta Yarsaxa, irmã de Magni e Modi. Foi prometida ao anão Alvis. E finalmente, o último dos 3 irmãos é Modi, filho de Thor e da giganta Yarsaxa, que irá herdar o martelo Mjolnir juntamente com seu irmão Magni depois do Ragnarok. Ul é o deus do tiro com arco e flecha e do esqui. Uma outra divindade um pouco mais conhecida dentre os deuses da mitologia nórdica é Tyr, deus da guerra. Tyr é filho de Odin, que sacrificou a mão durante a prisão de Fenrir. Um dia a gente fala dessa história também. Próximo deus é Mimir, deus sábio dos Aesir. Também foi um dos deuses enviado aos Vanir para selar a trégua entre os 2 grupos de deuses nórdicos. Porém, ele foi assassinado pelos Vanir e sua cabeça foi guardada por Odin. Para finalizar, temos Forseti, deus da justiça, filho de Balder e Nanna. E não há muito mais a se falar sobre esse deus. Bom, trava-língua não é nada perto de se fazer um vídeo sobre mitologia nórdica, ainda mais quando você tem que falar tanto nome de deus nórdico. Bom pessoal, por esse vídeo é só. Espero muito que vocês tenham gostado de descobrir mais sobre os deuses da mitologia nórdica. Se você gostou desse vídeo, um curtir é sempre muito bem apreciado. Também não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E também não deixa de fazer o download gratuito dos meus e-books, o grande livro de receitas do hidromel e a arte do combate. São e-books excelentes e eu tenho certeza que você vai gostar muito de ler eles. Fica com Thor, um forte abraço e até mais!